Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com determinação, em vez de dizer amém. Amém. Nem que seja o último sopro. Cansou, esgotado, chegou ao fim, mas ainda tivemos o quê? Sopro para o último amém. Nunca façam, filhos, nada assim pela metade. É tudo no ápice, no apogeu, no topo da montanha. E se não conseguimos ir pelo nosso próprio pé, se não conseguimos ir pelo nosso próprio pé, pedimos aos nossos irmãos e irmãs que nos levem ao colo. Se não pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não tiverem disponibilidade para isso. Bem, o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, dizer que é especial, é um lugar comum, porque não há nenhum Evangelho que não o seja. Eles têm tonalidades diferentes e a tonalidade do Evangelho de hoje é revestido de uma característica rara, porque é o Evangelho das mulheres. As mulheres põem-se a caminho. Nós às vezes, eu próprio digo, e falo apenas de 3 ou 4, mas elas eram 8. Bem, não sei se recordo todas, desde Maria Madalena, sobretudo Primeira Maria, Maria Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, depois as irmãs de Betânia, irmãs de São Lázaro, Marta e Maria, Salomé, Maria de Cleófas, Joana, Susana, acho que disse todas. Estas são as mulheres que vão ao túmulo em busca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Convém dizer e relembrar que o túmulo de Cristo ficava fora das muralhas da cidade. Portanto, porque é que as cidades eram muradas? Para serem protegidas. Fora das muralhas da cidade havia, à partida, mais riscos, mais perigos do que supostamente dentro das muralhas. Ora, o Gólgota, a crucifixão, lá o monte onde foi colocada a cruz de Cristo, ficava fora das muralhas. E isto para vos dizer o quê? Que, independentemente dos riscos dos quais vos falarei a seguir, já existiam que estas mulheres, ao saírem de Jerusalém, correram quando se aventuraram para além das muralhas da cidade de Jerusalém. Já havia perigo, mas o perigo maior que elas corriam não era certamente este. O perigo maior é que aquele Cristo que morreu na cruz, que nela foi crucificado, foi acusado publicamente por todo o povo. A sentença é pública e o Senhor é um criminoso de Estado. Diante do Estado de Israel, Cristo é criminoso. Logo, não é um crime qualquer, nem foi posto na cruz por qualquer coisa, segundo os homens. Por isso, a guarda que guardava o túmulo não eram dos soldados enfesados, era um corpo de tropas de elite que estava ali, para que ninguém se aproximasse do túmulo. Não fosse acontecer, diziam os sacerdotes, roubarem o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e depois andarem a espalhar por aí fantasias. Bem, que depois chegaram a acusar os nossos irmãos cristãos, os apóstolos e os discípulos, de alguém ter roubado o corpo. Mas agora digam-me, amados irmãos e irmãs, será que se alguém roubar o corpo de um túmulo, ou houvesse roubado o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo do túmulo, quem é que dá a morte por um cadáver que foi roubado? Quem é que dá a morte por um cadáver roubado, que deambula por aí, tirado de um sítio e posto noutro? No entanto, todos os apóstolos foram martirizados, inclusive São João, que passando pelo martírio nele não ficou, não morreu, e quando se passava pelo martírio, e não se morria no próprio martírio, segundo a lei, não se podia ser submetido a um segundo martírio. Bem, mas voltando às nossas santas mulheres, que são estas que nos interessam, ver, os apóstolos fugiram, só um ficou na cruz, o mais pequenino de todos, em idade, João o teólogo, teria os seus 15, 16 anos. Todos os outros fugiram da cruz, porquê? Porque não tinham nenhuma certeza de que Cristo fosse ressuscitar. Eles só tinham uma garantia. Ele, o Mestre, morreu na cruz, está morto. E se nós ficarmos por aqui perto da cruz, também morreremos. E o que é que fazem? Fazem aquilo que nós fazemos. Amados irmãos e irmãs, fazem aquilo que nós fazemos. Fugimos, demitimos-nos, quebramos compromissos, quebramos promessas, deixamos de ser leais, esquecemos a amizade que nos uniu em tempo, mentimos dizendo que não conhecemos. Pedro fê-lo. Bem, e todos eles fugiram, e todos eles se esconderam.
Os medos que os habitavam eram legítimos e lícitos? Sem dúvida que sim. Claro que era. Bem, mas também às mulheres cabia em legítima herança os mesmos medos e os mesmos perigos e riscos. Mas o que é que elas fazem? Elas saem de manhã muito cedo, antes do raiar da aurora se perfilar com o seu primeiro indiciado e ainda meio sombrio e obscuro raio de luz no horizonte. Elas saem de Jerusalém, passam as muralhas e vão para o Gólgota. E certamente que alguém lhes terá dito: ó tolas, ó suas malucas. Os familiares devem ter dito isto, não eram loucos. Eles sabiam que elas corriam perigo de vida. Ninguém se poderia aproximar do túmulo. E devem ter dito isto: loucas, tolas, malucas, ainda ireis morrer. Cada uma de vós vai certamente perder a vida e desmorrer. E elas, que não eram loucas, não eram malucas, mas eram preenchidas com um profundo e abrasador, intenso, forte, firme e sólido amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Nelas a memória não enfraqueceu. Nelas os riscos de vida não as aterrorizaram nem atemorizaram. Elas vão para o túmulo. E vão para o túmulo sabendo que não tinham como mover aquela pedra gigantesca que pesaria mais de uma tonelada que vedava a porta do túmulo. Bem, e vós já conheceis a história, mas elas põem-se a caminho, elas vão e tudo o que era perigo não foi empecilho, não foi obstáculo, quanto mais desculpa. O que é que nós fazemos tantas vezes na nossa vida hoje? Não temos nenhuma legitimidade, ponto número 1. Nem licitude, ponto número 2, ainda que seja sinónimo. Não temos nenhuma razão para não amarmos a Cristo, ao nosso Deus triúnico, aos nossos familiares, começando pelo nosso casamento, se for mulher, amar o seu marido, se for marido, amar a sua mulher e os seus filhos, mas encontramos desculpas, e nessas desculpas nós acoitamo-nos, isto é, acolhemo-nos à sombra delas como se fosse um dia de veraneio estival e que tivéssemos a incapacidade de suportar a intensidade dos raios solares. Nós fazemos isso no nosso dia-a-dia em função daqueles que precisam de nós. E vendo estas mulheres hoje, elas não tendo a certeza apodítica, como os apóstolos não tinham, que o Senhor ressuscitou, tinham uma certeza. Elas amavam profundamente Cristo. E os apóstolos não? Claro que sim. Mas o facto do amor nelas, mulheres, estar presente, talvez na mesma intensidade, não podemos dizer quem amava mais, se eram as mulheres que amavam mais a Cristo, estas mulheres que foram ao túmulo, ou se eram os apóstolos. A verdade é que o amor, maior ou menor, que nelas habitava, superior ou inferior aos apóstolos, a elas, pô-las em movimento. Elas não tinham, como disse, a certeza de encontrar o Mestre ressuscitado, tinham esperança, mas tinham a certeza e garantia que a pedra estava lá. Nunca lhes passou pela cabeça que a pedra houvesse sido removida. Eu não vou agora narrar o diálogo, já ouvistes o diálogo hoje entre Maria e Madalena, sobretudo, e o anjo que ali está, e depois nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu vos quero dizer é que quem chega ao túmulo são estas mulheres, não são estes homens. E depois, como ícone desta epopeia de bravura, temos Maria Madalena, que encabeça, digamos assim, esta comitiva de amor abrasador que se dirige ao túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora quero falar-vos daquilo que importa também, dizer-vos que tem a ver com isto, com uma pergunta que podemos fazer: porquê as mulheres? Porquê é que foram no mundo de sacerdotes, no mundo de apóstolos, no mundo de tantos discípulos, e discípulos também, é verdade, mas porquê é que vão as mulheres? Porquê é que não foram 2 apóstolos? Não se encontraram entre os 11 vivos, porque Judas já tinha partido, não se encontraram 2, poderia ter ido um deles, mas ninguém foi, foram as mulheres. E porquê? Filhos, por aquilo que nos vem dito no capítulo 2, no versículo 18 do livro de Gênesis, quando Deus diz: não é bom
Não é bom que Adão esteja só. Façamos-lhe uma auxiliar idónea. Agora pergunta, o que é que tem a ver o Gênesis com isto de hoje? Tem a ver se nós estivermos despertos, se nós tivermos memória, como estas mulheres tinham memória do amor, tinham por Cristo, e se nós tivermos uma memória semelhante, nós saberemos porque é que isto que eu estou a dizer, ou depois de eu dizer e afirmar, tem fundamento. Porque quando o Senhor nosso Deus cria Eva como auxiliar, este é o termo que vem lá, não é? Não é bom que o homem, isto é, que Adão esteja só, façamos-lhe uma auxiliar idónea. Só que o termo que define ao longo de todo o Antigo Testamento esta palavra auxiliar, no hebraico, o termo, bem, não é evidentemente auxiliar, diz Ezer. Só que Ezer, na língua hebraica, não, na sua tradução para a língua portuguesa, nunca daria auxiliar, daria salvador ou salvadora. E é por isso que ao longo de todo o Antigo Testamento nós encontramos 21 vezes este nome escrito, Ezer, que é o mesmo que dizer salvador. Dessas 21 vezes, 20 vezes o termo Ezer é aplicado a Deus como o Ezer, isto é, como o Salvador de Israel. E uma vez, Ezer, isto é, o Salvador ou Salvadora, é aplicado a Eva. E em que altura é que é aplicado este termo, que é o mesmo que se aplica ao longo de todo o Antigo Testamento, 20 vezes para definir Deus como Salvador do povo de Israel, é no capítulo 2, versículo 18, quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, Adão, façamos-lhe uma Ezer, façamos-lhe uma Salvadora. É o que o Senhor diz. Mas nesta tradução paupérrima e miserável, que se presta a graves equívocos e à subserviência da mulher diante do homem, temos um termo miserável e pobre. Porque quem é auxiliar, se eu for auxiliar de pedreiro, eu sou inferior a pedreiro. Auxiliar de limpeza, por exemplo, no liceu, eu não tenho o estatuto do top do professor policial. E por aí fora, auxiliar é sempre alguém que está abaixo de. Ora, a mulher que foi criada para Adão não está abaixo, não. Ela está igual e acima no refinamento, na pureza cristalina com que Eva consegue ver na minúcia do mesmo horizonte que é dado a Adão, ela vê detalhes que escapam à dureza e à rudeza de Adão. Adão, amados irmãos e irmãs, numa tradução correta do hebraico para a língua portuguesa, não teria sido criado se for lapidado, como se fora brunido, isto é, esculpido com detalhe. Não, Adão terá sido esculpido à machadada. Ficou tosco. É esta a tradução na antiga lei, entendem? Mas não é isto que chega até nós. Já Eva não. Eva é brunida, é lapidada, com detalhe, com pureza, como se Deus tivesse a dormir quando fez Adão ou a acordar e Eva tivesse tudo desperto dentro dela. Bem, mas não é para enaltecer as mulheres também, nem alcandurá-las aos píncaros de todas as vaidades humanas para depois pensarem que o homem não serve para nada, não existe. Não é verdade, mas também não é menos verdade que a mulher tem que estar no sítio certo e o homem no sítio certo. Bem, e o que é que acontece? Como a mulher, que é Eva, que não é auxiliar, mas é uma salvadora, é uma Ezer, porque o termo que a define, no seu ato de criação da parte de Deus, é o mesmo que é aplicado a Deus, como eu já vos disse, tirando a terceira ou quarta vez, não repito mais. Bem, para não vos cansar, esta mulher, que é Eva, a salvadora é o quê? A salvadora é aquela que socorre, é uma guerreira, é uma companheira de armas. Ela é dada a Adão, e em todas as mulheres semelhantes a Eva, dadas aos seus maridos, e aos seus filhos, e aos seus pais, e às suas mães, elas são o quê? Elas são aquelas que têm, como Eva teve, a capacidade nelas de restaurarem o homem que se frustra tantas vezes facilmente, que foge também com destreza e de forma lesta, correndo aceleradamente, tantas vezes os compromissos que têm que assumir na vida, como aqueles apóstolos fugiram dos compromissos de amor que haviam assumido com Cristo. E o que é que acontece? As mulheres são aquelas que têm a capacidade de restaurar o homem no ânimo que perdeu, no desespero que se instalou em lugar da esperança esquecida, de lhes
lembrarem o amor que eles nem sequer querem sentir como odor na memória, para não se comprometerem de novo, porque dói, porque custa, porque cansa, porque traz suor, dá trabalho amar. E às vezes os homens demitem-se com muita facilidade, as mulheres não. Então, agora voltando ao Evangelho de hoje, é por isto que temos mulheres hoje no túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo e não temos lá homens. Porque uma última coisa que vos quero dizer sobre a tradução deste termo Eva como salvadora de Adão, Eva como salvadora de Adão, isto é o que nos dizem os santos padres da Igreja, ela, Eva, tem esse potencial. Claro que ela não o realizou. Ela realizou tudo menos o potencial de reposicionar Adão diante de Deus. Ela é aquela que arrasta Adão do horizonte de Deus para o buraco onde Lúcifer lhes preparou a tumba. Entendem? Mas Eva foi criada com o potencial outro da deificação e de-se alcandorar à santidade total do santificador que esperava para a santificar. Assim ela criasse espaço em si. Bem, voltando às mulheres de hoje. Então, estas mulheres e nestas mulheres de hoje que vão ao túmulo, tendo a encabeçá-las como ícone de unidade, do amor e da bravura que as conduz ao túmulo de Cristo, Maria Madalena, o Senhor nosso Deus dá-nos a certeza que é nas mulheres que o Senhor encontrou a capacidade de a humanidade se reposicionar. O que é que significa reposicionar? É sair do sítio errado, como se pegasse na pessoa e penso, e agora tiro daqui e reposiciono, isto é, dou-lhe uma nova posição, supostamente a posição adequada. E então, as mulheres de hoje são chamadas por Deus para irem ao túmulo, porque os apóstolos não tinham, primeiro, a capacidade lá e não apareceram lá. E se lá fossem, certamente aconteceria possivelmente alguma desgraça, ou não teriam acreditado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, elas são chamadas ao túmulo porque elas acreditavam. Ainda que houvesse dúvidas, para já, quando se metem a caminho, sabem que a pedra está lá, quando de repente veem que a pedra não existe mais, bem, que as tropas também não as retiram a elas, mulheres dali, não as matam, não as prendem. E elas vão começando a sentir a presença de Deus através do milagre que elas estão a viver, amados irmãos e irmãs. Mas elas vão ao túmulo porque só as mulheres teriam a capacidade de pegar nos apóstolos e a reposicioná-los, restaurá-los, restabelecê-los, repô-los no caminho justo e correto, ou seja, diante da ressurreição, audivelmente já fervilhando, pelo menos a palavra produzida por estas mulheres nos ouvidos deles, já fervilhando pelo menos para eles, não com certeza ainda, mas pelo menos como hipótese, trazida da certeza daquelas mulheres encabeçadas por Maria Madalena, que chegam ao túmulo hoje, e elas dizem: o Senhor ressuscitou. Claro que eles dizem, coisa de mulheres, mas já ficou lá no zum. Já foi assunto de interesse, já causou mais dúvidas ainda nos apóstolos. Será mesmo? Será que o Mestre ressuscitou? Porque se eles tivessem a certeza, no dia da crucifixão, queridas irmãs e irmãos, se eles tivessem a certeza, os apóstolos, que Cristo ia ressuscitar, eles teriam ficado na cruz, deixar-se-iam crucificar com Cristo. Ver depois, no dia de Pentecostes, estes homens estão escondidos 40 dias, da Páscoa até à Ascensão, mais 10, 50 dias até a ceia do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce, não há mais apóstolos escondidos, não há mais apóstolos temorosamente calados, há apóstolos que são chamados aí, e todos eles, ao longo dos poucos anos de vida que tiveram, morreram mártires. Mas, no Evangelho de hoje, são chamadas as mulheres porque elas são, diríamos, a tropa pretoriana do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tropa no sentido de tropa armada com espada, tropa cuja arma é o coração e o amor que nela habita. Elas eram a adaga, a espada e o gládio, defensor como paladinas daquele Senhor que estava morto, mas ressuscitado no coração delas. E quando elas têm a certeza que não só no coração delas, mas também real e veridicamente o Senhor não está mais morto, bem, conhecemos o que elas fizeram. E elas correm para junto dos apóstolos. E já sabiam como é que os apóstolos, homens daquele tempo, como os homens deste tempo, iriam reagir assim.
Ou seja, não levando muito em consideração o que aquelas deslocadas, supostamente tendo ido ao túmulo, estavam a dizer. Mas a verdade é que foram elas. A verdade é que elas foram escolhidas porquê? Porque a elas foi dada a missão da restauração do homem. E os apóstolos, distantes, quase 50 dias ainda de Pentecostes, precisavam deste testemunho, mas eles não tinham garbo nem bravura, porque constatámos que eles não estavam lá. Então, esta incumbência, esta missão, foi dada a estas santas mulheres, tendo como rosto todas elas Maria Madalena. Então, amados irmãos e irmãs, lembrai-vos que a mulher não é só a mãe dos nossos filhos, a cunhada do meu irmão, a mulher que cuida das meias em casa, que faz a comida, que faz isto, é a mulher que trabalha também no dia aí fora, como os homens hoje trabalham, e eu não estou a dizer isto como as feministas para defendermos a mulher. A mulher não precisa de ser defendida a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo e por Deus e por ela própria, que ela sabe defender-se muito melhor que os homens. É só por amor que a mulher se aquieta e deixa ao homem este protagonismo de muito falar e de muito dizer que pode, porque o homem gosta muitas vezes de dizer estas coisas, que é todo poderoso. Não é. A mulher, se quiser, manieta pelo mal. Nós temos exemplos, por exemplo, das filhas de Caim. A mulher, se for levada, torcida, mal disposta e mal amada, pode fazer como as mulheres de Caim fizeram. O que é que fizeram? As filhas de Caim, elas acabaram com a santidade e com a postura hierática, isto é, o que quer dizer postura hierática? Comportamento religioso e sagrado dos descendentes do terceiro filho de Adão, que era Sete. Eles guardavam a revelação primordial dada a Adão e Eva. Eles guardavam ainda, mais ou menos intacta. Mas quando depois olham para as filhas de Caim, mais tarde, muitas décadas depois, ou séculos depois mesmo, e casam com elas porquê? Porque a luxúria, a lascívia, a forma como elas se enfeitavam e se apresentaram, não foi para os homens que eram descendentes da tribo descendentes do terceiro filho de Adão e de Eva, que Sete, não conseguiram resistir-los. E quando não conseguiram resistir-los, elas estavam invadas de todos os interesses delas, eram todos somente mundanos, e eles perdem também a noção da missão que tinham. E acaba quando os chamados filhos de Deus, que são os filhos de Sete, descendentes de Sete, encontram as filhas dos homens, que são as filhas de Caim, acabou a memória da revelação primordial. Perdeu-se nos tempos. E hoje encontramos fragmentos aqui, acolá, nesta, naquela região. Por isso, às vezes, as pessoas dizem, não, mas isto não, é um só Deus. De facto é. Porque aqueles até dizem, os zoroastristas dizem coisas parecidas com os cristãos. Olha, os protestantes, metodistas, e depois os protestantes, imaginai, luteranos, e depois os evangélicos, nas suas várias formas, Batista 1, Batista 10, bem, só por exemplo, vós não sabeis se calhar, mas igrejas batistas existem 65, por exemplo. Existem 65 formas diferentes de se ser protestante batista. Existe a primeira igreja batista e depois outras 64. Quando digo a primeira igreja batista, é mesmo uma denominação, chama-se assim. Isto para vos dizer. E em cada um destes fragmentos, que muitos dizem, da igreja una, como se a igreja de Cristo pudesse ser fragmentada e Cristo fosse mentiroso quando disse que contra as portas da minha igreja, o inferno, as portas do inferno não prevalecerão. Como é que é? A frase? Continua. As portas do inferno, acho que é assim, não prevalecerão contra a minha igreja. Bem, e agora não é necessário, se demorou tanto, obrigado. Já está cansado. Andou até aqui. Isto para vos dizer, temos de ter cuidado, amados irmãos e irmãs, com o tempo da vida que Deus nos deu. O que eu quero dizer? Ver quanto tempo nós perdemos em sítios errados, tantas vezes. Não estou, nem posso condenar quem escolheu estar aqui, ou estar acolá, ou estar lá. Cada um de nós será responsável por ter encontrado Deus onde pensou que o encontrou, por ter vivido Deus naqueles seus anos de vida, lá onde entendeu que abraçou Deus e foi por Ele abraçado. Mas só temos este tempo de vida, 60, 70, 80 anos, 90 para alguns poucos, possivelmente, e depois não há mais tempo, e é nesta etapa de toda a nossa vida, nesta segunda etapa, porque a primeira na barriga de nossas mães, durante 9 meses de gestação, nesta segunda que se
antecipa aquela terceira, que é depois da nossa morte, como já disse a muitos de vós, em que a alma se separa do corpo, queridos irmãos e irmãs, e depois virá o Senhor ressuscitar os mortos e os vivos, depois dessa virá a quarta etapa de toda esta mesma vida, que é a nossa santificação, deificação final e entrada no reino dos céus ou no reino eterno dos infernos. Então é importante cuidarmos de cada segundo, de cada minuto, se nós tivermos amor àquilo que é a nossa própria vida, se for importante também para os amores que amamos, que são nossos pais, nossas mães, namoradas, namorados, maridos, mulheres, filhos, netinhos, se estes amores que nós temos aqui entre nós na nossa vida, se para nós de facto forem amores genuínos e verdadeiros, nós não queremos que eles deixem de ser menos do que eternos. E só podemos ser eternos na vida de Deus, com Deus, porque seremos eternos também, mas não na vida, mas na morte com Lúcifer, porque todos seremos ressuscitados e a todos caberá a herança eterna, só que a uns na escuridão, junto dos demónios, e a outros no reino dos céus, pela sua deificação e glorificação junto de Cristo. Estas mulheres de hoje aproveitaram, desde Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, Santa Virgem Maria, desde Maria Madalena, desde todas as outras, não vou citar os nomes que já conheceis, elas aproveitaram o tempo e vede, por um momento não esquecido, há 21 séculos atrás, por umas quantas horas, em décadas de vida que elas tiveram, não sei, algumas morreram com 40 anos, outras com 60, não importa agora, mas em algumas décadas de vida que tiveram desde a saída das barrigas de suas mães até ao momento em que Deus as chamou para junto dele, elas viveram alguns anos, algumas décadas, e bastou um momento de 2 ou 3 ou 4 horas em que elas vão ao túmulo e 21 séculos depois estamos ainda hoje a falar delas. E a falar delas porquê? Porque os nomes são sonantes e importantes. É muito importante o nome Susana, o nome Joana, o nome Madalena. Não! Nós estamos a falar de amor. E o amor é ele próprio que alimenta a memória. Quando há amor vivido, a memória não se apaga. A memória não perde pilhas, nem as baterias se enfraquecem na memória. Porque o amor está conectado com a própria memória e alimenta-a. Por isso, 21 séculos depois falamos delas. Só para terminar, digo, os queridos irmãos e irmãs, lembrai-vos agora deste termo, que depois vem definido. Agora não vamos falar sobre isso, era outro assunto longo. Nas epístolas de São Paulo, quando São Paulo fala do homem como cabeça da mulher e como chefe da mulher, temos que ter em atenção isto, que auxiliar não é a palavra que São Paulo conhecia, mas salvadora. E é neste contexto que São Paulo fala nas epístolas da mulher, posicionando-se como obediência diante do homem, como mãe de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja, e o homem como chefe de família, mas não como nós entendemos. Isso é um assunto que nos retiros espirituais que este ano vamos fazer, eu quero abordar convosco, ou outros que vós queirais. Mas lembrai-vos, temos que ser pessoas esclarecidas à Igreja, não podemos andar eternamente a comer o toucinho rançoso, aquele coirato que já andou debaixo da sola do sapato, que nos venderam neste Ocidente, tristemente mal esclarecido. Tão belo este Ocidente é, como apelo nele deixado para a comunhão e para o encontro com Deus. A nós de sermos arautos, não esquecidos dessa mensagem do Senhor, lembrando neste Ocidente que nós somos amados de Deus, mas também aprendamos, filhos, deixemos de ser geometricamente esta tipologia, tantas vezes que acontece no Ocidente, cristão ou pseudo-cristão, de nos deixarmos embalar por umas certas farsas que não têm a ver com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o dever de questionar a Igreja, temos o dever de ser esclarecidos, temos o dever de sabermos porque é que somos chamados a sermos guardiãos do depósito da fé que Cristo nos deixou no Espírito Santo. E que depósito da fé é esse? A nós de perguntarmos. E a Igreja responderá. O Senhor vos protege e guarde em todos os dias de vossas vidas.